Como eu falei para você no início, um ambiente hostil ali onde as grades falam e as muralhas nunca escutam. Olha aí. Agora me diga uma coisa, Silvia. Vamos Que a falar. cadeia fala. Vamos tratar um pouquinho do Caldeirão do Diabo. Para os que não conhecem, estamos assistindo, mas não têm oportunidade, a penitenciária João Chaves é uma penitenciária, um presídio histórico que por décadas guardou as sete chaves, os piores elementos do Rio Grande do Norte. Então, realmente é um lugar repleto de memórias terríveis que comportou aí durante, como eu disse, um tempo de décadas aí. Tudo que é de ruim, aquele lugar tem um carrego horrível até hoje. Ambiente pesado. É um ambiente muito pesado, daquele jeito mesmo, assim, que passa nos filmes. E hoje em dia já não é mais um presídio de segurança máxima, porque construíram outras unidades. Vamos falar delas, porque o Silva passou por elas também, mas vamos falar um pouquinho da João Chaves. Como era lá o cenário? Cenário, como eu falei para você, Isso aí, qual era o ano ambiente. mesmo? Eu entrei lá em 2002. Tomei posse no 2002. dia 28 de maio de 2002. 2002 a João Chaves já era uma penitenciária antiga, né? Isso. Era já tava os finalmente da João Chaves. Qual foi o ambiente que você encontrou lá? Foi um ambiente insalubre, como eu posso dizer, carregado espiritualmente, onde você, mesmo não presenciando quem estava no corredor, mas você sentia a maldade andando naquele corredor, como se tivesse voz do além ali falando. Você sentia o clima pesado. Por mais que você não visse ninguém de noite, um ambiente com baixa luminosidade, porque era precário, era destruído. Como você me falou, já estava seus últimos dias de vida, o Caldeirão do Diabo. Tinha o seguro, que a gente tentava o mais possível ali próximo da guarda, perto da recepção onde fazia a revista, onde ficavam os presos ameaçados, né? Estupradores, os X9s, como eles chamam. É o seguro, isso aí. Ficava no seguro ali, que foi duas salas improvisadas logo na entrada. Aí tinha aquele corredor após aquela grade, do lado esquerdo ficava a entrada para o campo, que era o pátio onde eles praticavam o lazer. Porque bem dizer, não precisava, porque tem um buraco lá no final da outra galeria que eles tinham acesso a hora que quisesse. Claro que eles respeitavam, com medo de quem? Não era do guariteiro, era do lepo-lepo, pau de fogo que segurava eles. Sim, sim. Que o vagabundo não tem medo do servidor público, não. Ele tem medo da arma de fogo. O Lepo-Lepo é o Mosquefal, né? Aquele Ele fuzilzão. temia aquele. Aquele quando cantava, ele dizia, opa, ele tá falando grosso. Para o pessoal que não tem conhecimento da gíria, o que ele tá falando de Lepo-Lepo, e eu tô dizendo que é o Mosquefal, era um, Famoso 762, né? era um fuzil originalmente Mauser 9mm, um fuzil alemão, que por antiguidade acabou que ele foi recalibrado para o calibre 762 e era um fuzil de repetição, né? Então o lepo-lepo que ele tá falando é o movimento que o camarada Isso, fazia no ferrolho. Pode ter certeza que era um fuzil bastante preciso, uma arma boa pro com guariteiro. certeza. E o calibre 762 é o seguinte, se pegar na cabeça, meu amigo, tem que procurar o pescoço, É né? verdade. Porque Era realmente, potente a cipuada. aí era isso que o pessoal temia, né? Isso. Realmente. Porque na verdade é só o que ele pensa, é em fugir, né? O preso só pensa em fugir. Porque a gente que trabalha nessa missão aí, né? Trabalho árduo aí como policial penal, a gente tem que saber distinguir entre o criminoso e o marginal, né? Criminoso pode ser qualquer um da gente. Mas que é isso, tio? Qualquer um da gente, qualquer um da gente. Qualquer um da gente pode cometer crimes. O cara bebeu e dirigiu, por exemplo. É um crime, né? Aí é fatal, é. É um crime. E vai responder. É, Agora, o marginal não, é aquele que vive às margens da sociedade, que vive do crime, vive sugando, usurpando aquele que não tem condições. é um estilo de vida, né? Ser marginal. Isso. Criminoso Ele quer ver pode uma vida ser. diferenciada. Criminoso pode ser uma eventualidade, né? Exemplo, o cara tomou uma cervejinha na praia, ou então num Tá discutindo churrasco. com a mulher ali, você querer bater na mulher, ela vai responder o Maria da Penha, ela vai ser presa. Outra situação também, né? Isso. Uma pensão. Por tudo isso o cara Em pode. fatores, você pode se tornar um criminoso. Uma legítima defesa, por mais que seja legítima defesa e demore você a provar que realmente foi uma legítima, mas você vai responder como criminoso. Vamos colocar assim: tornar-se em determinado momento um punido, um apenado por um crime, pode ser uma situação circunstancial. O cara viveu a vida toda bem, mas digamos até, botar uma coisa que aos olhos das pessoas pode ficar legal. Digamos, o pai de uma filha que foi abusada sexualmente. Ele pega o estuprador e mata o cara. Ele vai preso. Vai.
É um criminoso? É. Aos olhos da sociedade, talvez ele seja moralmente inatacável, né? Porque afinal de contas ele lavou, puniu, né? Um vagabundo do jeito Isso. que a sociedade entende, né? Que seria uma punição cabível. Infelizmente, nem sempre a punição acontece, né? Mas aí nesse caso tornaria ele também um criminoso. Então é isso aí. Já o marginal é um criminoso profissional e Vai quanto viver do mais. crime. Ele não quer trabalho, né? Ele não vai arrancar um toco nunca, Jamais. né? Mais fácil ele entrar na casa de uma pessoa, amarrar todo mundo, praticar barbaridades aí, né? Ele quer o fácil. Pois é. Mas aí você tocou num ponto, eu vou até voltar. Você falou da situação, o ambiente espiritualmente pesado da João Chaves. Tu chegou a pegar lá aquele Demi, Queixada, Não, cheguei não. Cheguei a pegar naquele eles não. pessoal? Porque eu toquei Só a nesse, fama deles. eu toquei nesse assunto porque dizem que eram uns caras que faziam até culto satânico lá dentro Não, da na realidade, cadeia. o ritual entre os apenados, na realidade, o desfecho espiritual entre eles, como eu costumo dizer, uma seita. Que hoje não, hoje eles se titulam como facções. Mas até meados de 2000, pelo pouco conhecimento que eu conversei com alguns ali, existiam ainda alguns grupos dentro da. Tinha grupos que estavam dentro da G1, que era a primeira galeria, a G2, a G3, que era considerado dos irmãos, que estava ali. Os irmãos presos evangélicos. Dizem estar arrependidos e estão na presença do Senhor, segundo eles. Mas nesses outros grupos, então quer dizer que existiam, eram como suas facções religiosas dentro do presídio, é isso? Acredito que sim. Pelo pouco que eu colhi, assim que eu entrei, é, eles tinham o seu grupo fechado e seus pactos. Só Deus sabe o que eles pactuavam ali para tentar se manter vivo. Então vamos destrinchar. Ou esse grupo dos irmãos, ou essa facção dos irmãos, é fácil entender, né? O cara Esses daí. arrependeu-se, digamos, e converteu-se, tá ali lendo a Bíblia, etc. Esses outros que você chama seita, aí seria essa história de satanismo mesmo, magia Acredito que negra, sim, coisa do tipo? porque nem todos poderiam morar na sua cela. Tinha o pessoal fechado deles. Por mais que você tivesse antiguidade na cadeia, mas em determinadas celas só entrava os deles. Que aí com o passar do tempo foi se modernizando. E hoje nós temos aí as famosas A facções. modernização foi a criação das Isso, facções criminosas, né? A divisão dentro da cadeia é dentro de outro critério, né? Mas esse aí. isso. É, Que na verdade é errado, né? esse é um fato interessante para a gente comentar e fica assim, bem inusitado, né? A gente falar sobre isso, mas para as pessoas que estão assim, habituadas com a lida com a escória da sociedade, essa escória, ela muitas vezes não é materialista, não. São pessoas que têm alguma espécie de, vamos dizer assim, de trabalho espiritual não cristão, né? Então, Exato. então existe realmente essas coisas para quem acha que não. Existe. Mas você acha que não, mas você está achando porque não conhece, né? O ambiente é pesado. O ambiente é pesado. Espiritualmente o ambiente é pesado. Existem umas coisas muito esquisitas mesmo, e para a gente esmiuçar, somente trazendo um especialista no assunto, um cara que Inclusive, é tivesse um dos meus pesquisa. projetos no fim da minha carreira é o lançamento do meu livro, que está guardado em 7 chaves. Aí eu pretendo, e muita gente vai se identificar quando ler.